You ready to die for Christ? I think so. Are you ready to kill for him? Another weak Christian! All of you weak! Weak, and it is killing me! Will you follow me? Yes. Will you follow me? Yes. Nesse vídeo, vamos conhecer a história de David Koresh, um lunático religioso que afirmava ser Jesus Cristo. Ele foi líder de uma seita e acabou sendo responsável pela morte de 80 pessoas, das quais 21 eram crianças. Depois eu vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. Ou seja, aqui eu desmascaro charlatões. E nem sempre os charlatões levam apenas o seu dinheiro. Às vezes eles também levam a sua vida. E hoje vamos conhecer David Koresh. David Koresh nasceu em 17 de agosto de 1959 no Texas. Ele foi criado por uma mãe solteira de 14 anos por 4 anos e depois quem criou ele foi a avó. Entretanto, quando ele tinha 7 anos, a sua mãe retornou. O próprio David descreve a sua infância como solitária e se queixa de ter sofrido abusos de crianças maiores. Ele foi mau aluno por toda a sua infância e com 8 anos ele foi diagnosticado com dislexia. Entretanto, ele tinha uma certa aptidão musical. Ele passava muito tempo estudando música e lendo a Bíblia. Aos 11 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia inteira e sabia citar qualquer versículo assim de cor e salteado. Aos 19 anos, ele acabou se juntando à igreja que a sua mãe frequentava, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele se apaixonou pela filha do pastor. E aí ele chegou ao pastor e falou o seguinte: olha, Deus está me revelando que é para eu casar com a sua filha. O pastor olhou para ele e falou assim: mas o David Koresh não levou na boa essa rejeição, essa negação do pai da garota pela qual ele era apaixonado, e ele continuou stalkeando a garota, até que o pastor expulsou o David da igreja. Aqui não fica, vai. Pode tirar aqui. Em 1981, aliás, ano que eu nasci, ele se mudou para Waco e se juntou ao ramo davidiano. E aí, dentro desse grupo davidiano, aconteceu uma série de coisas que eu vou tentar resumir, tá? Eles tinham um líder que era o Louis Hoden, tá? Ele era o líder dos davidianos naquela época, e esse líder, ele tinha um filho que era o George Hoden. George Hoden, lembre-se desse nome que vai ser importante ao longo da história. E o George via o David como uma ameaça. Ele era muito carismático e ele tinha permissão do próprio líder, né, o Louis Hoden, para pregar dentro do grupo a sua própria mensagem. Então o George achava que o David ameaçaria a sua sucessão. Se entendem? Chegou a ficar com certos ciúmes. Por um tempo, eles conviveram até que o George faleceu. E aí, houve uma grande cisão do grupo. E no final das contas, bate pra boca pra lá, bate boca pra lá, paredão triplo, etc e tal. O David Koresh acabou sendo expulso do grupo. Mas como ele era muito carismático, ele levou uma boa parte dos membros com ele. E quando eu digo expulso, não é expulso na boa não, eles foram expulsos com armas nas costas. E aí eles deixaram esse grupo e montaram um outro grupo também davidiano em um outro local. Basicamente é como se montasse uma filial, só que a rivalidade entre o David e o George Hoden continuaria por muito tempo. A sede do novo grupo que o David montou ficava em Palestine, no Texas. E a sede matriz, de onde ele havia saído, que agora o George comandava, é a sede de Monte Carmelo, ok? Isso vai ser importante lá pra frente. Em 1985, o David Koresh viajou para Israel, onde ele supostamente teve uma visão. E nessa visão ele dizia ser Ciro, o grande dos dias atuais. Já em 1991, ele voltou para os Estados Unidos e agora ele não dizia mais ser Ciro. Agora ele dizia ser o próprio Jesus Cristo.
E dizia mais, ele dizia que ele era o cordeiro que poderia abrir os 7 selos, seja lá o que isso signifique. Ele criou uma guarda pessoal de membros da seita dele que teriam que deixar a esposa, e essa guarda pessoal andava sempre armada. Uma coisa interessante é que a seita dele tinha regras bem rígidas, as quais ele não seguia. Não diga! Só os outros. Ele não seguia. Os membros tinham que seguir. Ele não. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Regra básica de um bom guru. Por exemplo, dentro da seita, todos eram proibidos de beber álcool. Mas o David Koresh gostava de tomar um goró. E o David também pregava o celibato. Entretanto, ele dormia com aproximadamente 15 mulheres, sendo que a mais nova tinha 12 anos. David começou a pregar que ele tinha o direito de possuir 140 esposas, das quais 60 seriam as suas rainhas e 80 as suas concubinas. Essa alegação, segundo ele, era baseado na interpretação do Cântico de Salomão. E a rivalidade dele com George continuou. Tem uma história que é muito bizarra, e em determinado momento eles foram disputar para ver quem era realmente o grande profeta. Como que seria essa disputa? Ressuscitando mortos. Aí falou, ô David, vamos ressuscitar mortos aí. Quem ressuscitar mais mortos é que é realmente o grande profeta. Ah, é? Aceito. Desafio aceito. Ah, é? Vai no cemitério desenterrar os corpos que eu já tô indo. Eu já tô indo lá e vou ressuscitar todo mundo na sua frente e você vai ver quem que é o grande profeta aqui. Aí o David, ao invés de ir pro cemitério, ligou pra polícia e denunciou o George por estar violando cadáveres. A rivalidade entre eles durou muito tempo. Quem quiser se aprofundar, eu vou deixar algumas matérias aqui. Mas em 1989, o Koresh comprou a sede de Monte Carlo. Ou seja, ele passou a ser o grande líder dos Davidianos. Sabe, a sede que ele havia sido expulso, que agora quem mandava era o George. Então, ele acabou comprando e ele passou a ser o líder da bagaça toda. E se você está gostando até agora, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. Aqui no canal eu desmascaro charlatões. Estamos chegando aos 100 mil inscritos e a sua inscrição ou seu compartilhamento é muito importante. E para ter um contato ainda mais próximo, me siga também no Instagram. O meu Instagram é @neuromágico. Os Davidianos tinham permissão para portar armas. Só que o FBI achou que eles estavam começando a portar armas, que eles tinham armas dentro da sede deles, que eram muito acima do calibre que era permitido, entendeu? Eles só podiam ter uma pistolinha lá e eles estavam com uma bazuca que derrubava helicóptero. Eles também passaram a ser investigados pela Agência de Controle de Álcool, Tabaco, Armas e Explosivos dos Estados Unidos, a ATF. E aí, em 1993, os agentes do FBI invadiram a sede do Koresh. E os Davidianos revidaram e mataram 4 agentes. Quando isso aconteceu, o FBI cercou o local e começou aí uma das mais longas e tensas negociações da história. Foram 51 dias de negociações até que o FBI acabou invadindo a sede com gás lacrimogêneo e um tanque de guerra. Resultado: 80 mortes, sendo 23 delas de jovens menores de 17 anos. O próprio Koresh foi encontrado carbonizado com um tiro na cabeça e seu corpo só foi identificado através da sua arcada dentária. Em 1993 foi divulgado um relatório sobre o caso que denunciava abusos físicos e psicológicos com as crianças da seita. A ex-davidiana Janine Butts declarou que Koresh era o pai de pelo menos 15 das crianças da seita, com várias mulheres e adolescentes do grupo. De acordo com os relatos, algumas mulheres deram à luz a filhos do David Koresh quando tinham apenas 12 anos. E ela mesma diz ser a mãe de 7 dessas crianças. Diz também que dentro da seita tinha uma regra que o Koresh tinha permissão para anular qualquer casamento dos membros. Sendo assim, ele teria acesso sexual a qualquer mulher do membro. Ou seja, tinha alguém que era casado ali, não, eu vou anular isso aqui, e ele ia lá e pronto, e consumava o ato com a mulher dele assim, só anulando o casamento, pronto. Segundo o relato, 17 das crianças que morreram em Monte Carmelo eram filhas de David Koresh. Típico final de uma típica história
de um típico charlatão da fé. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e continuem seguindo o conselho daquele homem que veio do céu e deixou uma mensagem positiva para todos nós. Eu estou falando do ET Bilu. Busquem conhecimento.